As técnicas que você utiliza hoje são as mesmas técnicas utilizadas há 200, 300 anos atrás? São as técnicas 100% artesanais. Olá, senhoras e senhores, tudo beleza? Rafael Tavares aqui. E hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Estou aqui com meu amigo Felipe e eu vou mostrar para vocês, ele é um empreendedor um pouquinho diferente. A gente está acostumado a ver startups, empresas de tecnologia, enfim. E hoje nós vamos conhecer uma das empresas que eu acredito que seja uma das empresas mais antigas do mundo, o formato de empresa. O formato é um dos mais antigos. Restauro, construção de instrumentos musicais. Hoje, na medida em que o mercado pede muitos instrumentos, muita gente iniciando, a gente optou por fazer restauros e manutenção, que foi inclusive o que nós fizemos no instrumento dele. Bom, vocês devem estar meio curiosos, mas o que esse cara faz? Ele constrói, ele arruma instrumento? Bom, o nome do profissional, como que é, Felipe? Luthier é o profissional que constrói o instrumento, que vem de alaúde, que é lute, né? É aquele que construía alaúde. E arquetier é aquele que construía o arco. Como vocês podem ver, no caso o luthier não é necessariamente só para violino, pode ser outros instrumentos. Pode ser outros instrumentos. Enfim, no caso dele, especialista em violino, instrumentos clássicos. Exatamente. De orquestra, né? Como alguns de vocês talvez já saibam, mas se você está chegando agora no canal, inclusive aproveita para deixar o likezinho, já se inscreve, para você ficar por dentro aí que a gente fala de empreendedorismo, motivação, alta performance, muita coisa legal aí. Tá? E eu sou músico, né, desde sempre, e toco violino, enfim, e precisava fazer um ajuste. E aí foi quando eu conheci aqui o Felipe, um excelente profissional. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de luthier, sobre por que ele escolheu essa profissão, o que ele faz exatamente, para vocês conhecerem um dos modelos de negócios mais antigos do mundo. Verdade. Por que você escolheu se tornar um luthier? Como é que você chegou? Eu comecei como músico profissional, tocando em orquestra, violoncelo, esse instrumento aqui. E na medida em que eu fui estudando, eu observava que qualquer mudança, mesmo que pequena, feita no instrumento, qualquer alteraçãozinha que nós fazíamos em uma peça, como o cavalete, a pestana, mudava sobremaneira o som, mudava tudo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer testes e comecei a tentar ajustar o meu próprio instrumento, a alma. O que aconteceu? Me despertou para a área. Aí eu descobri que a área tem duas grandes vertentes. A de construção, que é o caso de fazer o instrumento peso de bloco, e a do restauro e ajustes finos, que é a que eu atuo hoje. Entrando na área do empreendedorismo, o que tem acontecido? Nós tivemos uma inundação no mercado de instrumentos chineses, que foi o que aconteceu até com a fábrica Estrela, né? Entrou aquele monte de brinquedos chineses, eles não conseguiram lidar com isso e quebraram. Muitos ateliês quebraram e até sumiram, infelizmente. Por quê? A diferença de preço era monstruosa. Você tinha um instrumento de extrema qualidade, porém de um valor muito alto, feito por um luthier justo, valor justo, e um instrumento chinês chegando a um preço irrisório. Quem estava começando e não tinha esse conhecimento fez o quê? Optou por esse instrumento chinês. Então nós optamos por também ajustar esses instrumentos e também dispor desses outros instrumentos mais caros. As técnicas que você utiliza hoje são as mesmas técnicas utilizadas há 200, 300 anos atrás? São as técnicas 100% artesanais, com a única diferença que eu me permito utilizar ferramentas elétricas. Eu conheço colegas na Itália, na França que não utilizam, eles fazem tudo 100% à mão. Mas, por exemplo, eu pego o bloco para fazer esse tampo aqui que vocês estão vendo e eu vou fazer um recorte primário nesse bloco. Eu me permito fazer ele numa máquina elétrica, porque isso não vai alterar o som. Mas toda a parte de filete, toda a parte de escavar, eu faço na mão. Né? Então algumas pequenas... 100% é impossível. Eu até estava brincando com um amigo, se fosse 100% teria que fazer chegar madeira aqui de tração animal ainda. Né? Então um pouco é possível, né? Mas a técnica, a ideia, o espírito que preside a concepção da obra é o mesmo de 300, 400 anos atrás. E vamos por hoje, se você começasse a fazer um violoncelo desse, do zero, quanto tempo levaria e qual a diferença em relação de um luthier criar, né, montar um violoncelo, construir, e uma fábrica chinesa, por exemplo, fazer? Certo, vamos lá. As fábricas chinesas, eu brinco que eles cospem o instrumento. Você coloca aqui, vai saindo pronto, muita gente trabalhando. Nós temos fábricas, oficinas e ateliês. O que acontece?
um luthier vai depender muito da habilidade dele. E se ele fez um instrumento do zero mesmo. E se ele é um luthier que intercala instrumentos ou se ele faz só aquele. Se ele intercala instrumentos, ele pode demorar mais de um ano. Se ele fizer só naquele e tiver muita habilidade, ele pode levar 3, 4 meses, 6 meses para esculpir muito bem esculpido um violoncelo à mão. Agora, a diferença ela é a mesma diferença de um carro popular e de uma Ferrari. É tudo. O padrão de medidas, o acabamento. Existe, por exemplo, imagina que ele está encomendando de mim um violino, ou um violoncelo, nós vamos fazer uma entrevista, que tipo de som ele quer, eu quero projeção nos graves, eu quero projeção nos agudos, e isso nós vamos controlar aqui no instrumento, nas espessuras, nas formas, no ajuste. É uma série assim, de conceitos que a pessoa estuda a luteria 80, 100 anos e ainda não aprendeu tudo. Como as empresas elas estão inserindo cada vez mais tecnologia e o luthier, o máximo que usa é uma ferramenta elétrica, uma coisinha outra assim, por ser uma profissão tão antiga e o mundo está cada vez mais ficando tecnológico, você acha que essa profissão de luthier tem grande chance de continuar existindo e você acha que, no caso para você, como é viver, né, de uma profissão que é tão antiga e que a tecnologia não pode ser inserida? Né? Verdade, excelente pergunta. O que acontece? Só para a gente quantificar, eu calculo que hoje 5 a 6% do trabalho eu utilizo uma ferramenta elétrica, o resto ainda é na mão. Eu utilizo, se fosse cortar um bloco, aí o resto é tudo na mão. A aproximação de medidas são tudo em limas, são ferramentas precisas. Realmente, esse tipo de profissão, no sentido de produção, vai na contramão do que acontece. É quantidade, é matéria, é o contrário. É entrar em uma peça, é a profissão da alfaiataria, de medir 3 vezes, fazer várias provas do cliente. É exatamente o contrário. A gente procura fazer uma peça individual, mas aí que está. Aquele cliente que quer um serviço personalizado, eles vão nos procurar. Aí a gente acaba oferecendo o serviço indo na contramão da massificação. É aquele cliente que quer algo personalizado para ele. É aquela mesma história daquele Rolls Royce caríssimo, que no teto do carro eles têm as estrelas da constelação do dia que o indivíduo nasceu, que eles colocam, o Rolls Royce fez. Então, eu nasci em 25 de julho de 88, eles pesquisam como estavam a posição das estrelas, eles colocam lá. É algo individual para aquele cliente. Instrumentos também, porque ele quer ajustes assim. Existe a demanda de um público muito específico que quer algo muito específico. E para viver hoje, né, 100%, você vive 100% de... 100% do ateliê. Do ateliê. E hoje, principalmente no Brasil, porque não tem muito ainda essa questão, né, em relação à Europa, por exemplo, que é o berço, né, dos instrumentos clássicos do Brasil. Mas ali o MPB, o violãozinho, exatamente, né? Exatamente. Aquela pandeirinha. E para viver de luteria, né, hoje, aqui no Brasil, como que você vê isso? É algo que é sustentável? É muito difícil. Eu brinco que a gente sobrevive. Eu brinco que a gente sobrevive. Realmente não é fácil, porque nós temos vários problemas simultâneos. Nós temos os instrumentos chineses chegando. Então, imagina, a criança vai aprender música, a mãe compra um instrumento, eles não sabem a diferença de ajuste, de uma sonorização, por uma simples afinação. É tudo igual, né, na cabeça das pessoas. Então a pessoa vai lá no Mercado Livre, vê um violino e compra e acha que esse instrumento já está pronto para o uso. Então realmente nós temos esse problema que nos atrapalha. Nós temos outro problema, que é atual na economia, que é dólar e euro muito alto. E todas essas peças que a gente ajusta, que a gente coloca no instrumento, são a dólar e são a euro. E nós temos também o problema da desvalorização contínua da mão de obra. Isso tem acontecido muito. Então, realmente, hoje, o luthier sobrevive. Ele recebe uma encomenda, 2 encomendas muito boas, um ano, mas no geral, assim, é sobrevivendo. Hoje não é uma profissão que tem demanda, tem muito instrumento para ajustar, mas não é fácil, porque as ferramentas você tem que trazer de fora do país. Cada dia elas estão mais caras. A gente precisa de um espaço ideal para trabalhar, não é fácil de achar, precisa melhorar, comprar livros em alemão, francês, italiano,
esses livros que são uma fábula. Por exemplo, eu estou pensando de um livro agora, esse livro custa $1.500. O livro, Esse livro fala o quê? Te ensina... esse livro ensina restauros finos. Foi um ajuntamento, um conglomerado de tios muito experientes, né? Esse livro está em inglês, onde eles ensinam restauros muito finos. Claro que esse conhecimento também é passado de forma oral, né? Numa aula de um luthier mestre, com um luthier aprendiz, mas você ter o livro ajuda, conhecimento abarcado ali ajuda, e é caro, o dólar está alto, não poderia tributar livro, a lei proíbe, mas os fiscais tributam, não liberam, então a gente lida assim com esse monte de coisa, né? E para resumir, a gente sobrevive, né? É uma profissão que, é igual a profissão da música profissional, é uma das profissões que mais estudam, é uma profissão que menos tem reconhecimento. Podemos dizer então que o luthier basicamente praticamente é um artista, né? Isso aqui é uma obra de arte, né? Uma obra de arte que você usa no dia a dia, mas não deixa de ser uma obra de arte. Exatamente. Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí, né, as informações do Felipe. E se você toca violino, nos acompanhe. É uma boa indicação ter o canal dele também, se quiser conhecer um pouco mais, por curiosidade, enfim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, espero que você tenha curtido um dos modelos mais antigos de empreendedorismo no mundo, né? E só pra gente finalizar, a luteria ela começou em qual país exatamente? Você tem uma ideia? É muito difícil dizer, porque a discussão se a música instrumental precedeu a música vocal já é uma coisa muito profunda e muito complexa. Então a gente pode dizer que, se falar de violino, a suposta primeira aparição do violino foi 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, na ilha de Ceilão, na Índia, onde tinha um Ravanastron, que era um instrumento triangular que esfregava com uma espécie de arco. Eu acho que nessas regiões remotas da Índia, da África, você tem a primeira concepção de construção de instrumento. Mas eu acredito que não era esse conceito de luthier. A mesma pessoa que era um carpinteiro primitivo fazia um instrumento primitivo, um mestre barqueiro que fazia um barco, fazia também um instrumento. Porque você pega os primeiros instrumentos primitivos vikings, aqueles tambores que eles usavam para ajudar a marchar e conduzir os remos iguais. Você olha, quando se acha raros exemplares dos barcos, o mesmo tipo de entalhe nos tambores. Você fala assim, isso foi feito pela mesma pessoa. Então você percebe que você não tinha a divisão do profissional igual você tem hoje. Mas essa divisão já para um luthier profissional mesmo começou a partir de quando? Muito difícil dizer. Acredito eu que isso foi na Europa a partir do século 10, 12, que você começou a ter essa divisão um pouco mais, sabe? E isso se aflorou mais no século XV, né? Aí no século XV você tem isso um pouco mais aflorado, acredito eu. Legal. Felipe, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Prazer de receber, prazer falar com vocês. Não deixa aí de conhecer o canal dele, mais uma vez o link tá aí. E último convite aí, se você não é inscrito ainda, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Valeu, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço.